Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje a minha câmera não quer focar direito, e eu estou acompanhado pelos meus dois amigos de podcast, Benhur e Dala. Então, sem mais delongas, que eu sei que as pessoas estão ansiosas para ouvir a doce voz do Benhur, por favor, apresente-se aos ouvintes. Aqui é o Benhur, carinha de AppSec, e eu quero saber se só é crítico, se já foi explorado, ou se só é crítico se a gente saber explorar, ou se qualquer um que souber explorar. Se tem que ter servidor para ser crítico. Aqui quem tá falando sou eu agora, posso falar agora, Pedro? Beleza? Quem tá me vendo, quem não tá me vendo, tá me ouvindo, coisa linda. Aqui quem tá falando é o Daniel Dalalano, o artesão da segurança e informação hoje. Só porque eu me lembrei que eu tô usando essa camiseta aqui que parece que ela é um style diferente, mas quando na verdade eu só derrubei que boa nela sem querer. E aí tá cheio de... Sério? Isso? É sério. Muito bom, eu achei que era um style diferente. Ali, vai style, né? Na verdade era uma camiseta preta normal, legal. E aí ela se tornou uma camiseta. Agora me lembrei, eu sou um artesão da segurança aí pra... Que coisa cara, o cara criou um style de camiseta ali. Aliás, cara, quem quiser adquirir essa camiseta aqui, cara, começa, né? Eu vou fazer essa arte. Faz um merchan. Pedrão, cara, o Benhur falou ali, né? A frase mística dele, né? Cara, cada vez mais eu tenho períodos, né? Esse é o meu atual momento do nosso podcast. Eu espero a frase do Benhur, a frase que me deixa reflexivo. Do Brasil. Mas só para dizer o seguinte, que tu falou tão rápido o podcast Segurança da Informação da WSS que parecia a formação da WSS. Eu disse, cara, o que ele tava falando, né? Vai lá, vai, teoriza, lança. Os problemas de dicção do host, né? Todo host, já percebeu isso, né? Que nos podcasts e coisa assim, o host ele tem que ter uma espécie de um maneirismo. Pode ver assim, até isso vai para outras coisas, por exemplo, o Faustão, né? Talvez o maior host brasileiro que já teve, competindo com o Silvio Santos, né? O Faustão e o Silvio Santos. Os dois, eles têm maneirismos e eles têm jeitos de falar que são específicos deles e que normalmente são maneirismo? Tipo, depende, né? Pode variar do que é que tu tá... do que tu tá falando, mas normalmente é um tipo de frase ou um tipo de construção na frase que tu repete. E aí que se torna característico daquela pessoa, aquilo. Então pode ser, às vezes, um jeito de usar uma palavra, pode ser um jeito peculiar de se construir uma frase, que é sempre do mesmo jeito, por exemplo, ou até pode ser essa coisa de que nem a gente tem as nossas entradas. Nossas entradas, elas são uma espécie de maneirismos que a gente desenvolveu no podcast, entendeu? Muito bom, cara. Essa muito é a ideia. Bom. Eu achei muito legal que nada a ver com o assunto. Maneirismo na literatura, procurei aqui, é um movimento estético europeu que marca a par do renascimento, um afastamento consciente dos modelos clássicos. Olha só, isso é. Mas isso é um movimento estético, que não é o que nós estamos falando agora. Não é, o maneirismo, depois a gente procura. Vai lá. Tá, mas é o seguinte, já que o Benhur já falou tudo, né? Ele resumiu. O Benhur, ele já, exatamente, ele deu um master spoiler, que é o seguinte, o assunto de hoje é a avaliação de criticidade de achados, certo? Então, hoje nós vamos falar um tópico profundamente profundo, certo? Eu vou ser redundante aqui. Porque eu queria já abrir o episódio falando disso. É o seguinte, que é o que o Benhur falou. Como a gente define criticidade, certo? As múltiplas criticidades que podem ter. E o que caracteriza os níveis diferentes de criticidade. Então, vamos pensar o seguinte, que é o que o Benhur estava falando agora, na sua intro maravilhosa. Tem que destruir tudo e ter derretimento de servidor para ser considerado crítico? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Assim. Resposta não, valeu. Próximo assunto, próximo episódio. Não, mas essa é uma pergunta polêmica mesmo, porque, aliás, o assunto... polêmica é o modo de dizer, né? Mas discutir... É um assunto crítico, né? É discutir Paulo Freire versus Olavo de Carvalho. Isso aí é polêmico. Isso aí a gente vai ficar... Mas mais do que isso, nada a ver esse comentário. Eu fiquei... não vou tomar partida aqui, já tomou. Mas esse assunto é polêmico mesmo, Pedro, porque tem duas questões aqui que são importantes de abordar para quem está nos ouvindo e está nos vendo, que é assim, como o Benhur gosta de fazer, né, o princípio de tudo, assim, como é que eu começo a pensar sobre essa pergunta que tu está fazendo. Bom, primeiro eu preciso saber do que está se tratando. Bom, vamos do princípio. Preciso fazer uma avaliação. Avaliação significa que eu vou
avaliar, né? No sentido de... é que parece meio óbvio, mas não é tão Sim, óbvio. Né? Mas exato. Porque o teste, quando a gente fala de teste de segurança, a gente está falando de avaliação, né? Então, existe pequenas diferenças que constituem o que é teste e o que é avaliação também, tá? Mas, assim, vou avaliar. Se eu quero avaliar, eu quero saber algo sobre algo. Então, há vários episódios a gente já mencionou a questão do estado de segurança. Logo, o estado de segurança significa, então, o nível, o ponto, a forma, o jeito que eu estou, ou que o ativo em questão está, do ponto de vista de segurança. Para tal, eu preciso usar artifícios para medir, para mensurar. E aí, para isso, a gente tem mecanismos para isso. Tá? Para mensurar. Então, dado essa introdução, vamos para a tua pergunta e responder a tua pergunta. Manda. Precisa? A resposta é, de acordo com o pensamento da ala de ser, o grande e bom velho depende. Né? Depende de um monte de coisas. Porém, aí vai a minha primeira menção e eu passo essa bola adiante, que existe uma diferença nesse depende, que parece dar um ar subjetivo para algo que, né, é das exatas, mas enfim, dá essa subjetividade, que eu escolho livremente, como tu bem menciona assim, a caralha, né? Escolho livremente, sim. Ou isso é norteado por alguma coisa, ou isso é estritamente fechado de acordo com algo. E aí que entra eu ia chegar, finalmente, para responder a tua pergunta. De acordo com o quê? Então eu devolvo com a seguinte pergunta. Precisa? Tá. Sim, de acordo com o quê? Não, de acordo com o quê? E aí a gente vai sustentar, no meu entendimento, isso é meu entendimento, baseado em dois princípios. O primeiro deles, normativa, que é mais claro e mais fácil, né? No sentido de vou seguir aquilo e fechou. Segundo deles, experiência. Experiência no sentido de experimental, né? Aquele aprendizado que ele é empírico, né? E que fica baseado na vivência. E aí entra a subjetividade. Então só para ver se eu entendi, só para ver, né? Vamos pensar assim, também pensando nos ouvintes. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando se vai determinar essa estrutura para avaliar a criticidade, para poder escalar a criticidade, ter os múltiplos níveis e tal, é pegar o ativo, o conjunto de ativos que nós estamos falando, nós estamos testando, nós estamos avaliando, e entender o contexto dele, certo? Então, se nós vamos dar um exemplo do jeito que o Benhur gosta de fazer, vamos dar um exemplo prático de alguma coisa, tá? Então, vamos pegar um exemplo de um servidor web, certo? Sim, adoramos. Tá? Esse ativo, estou tentando fazer mímicas com a mão, mas a câmera não está pegando. Esse ativo, ele vai ter uma certa... Tu vai ter que ter que nem essa parte da subjetividade que tu está falando, tu vai ter que utilizar de uma certa sutileza, vamos dizer assim, para estabelecer essa ordem de criticidades, baseado, então, em alguma normativa, como você está falando, ou metodologia daquele teste daquele servidor web, daquele ativo que nós estamos falando. Então, aí que eu pergunto, assim, dentro desse contexto, vamos criar um exemplo prático, assim, aqui, quais são a segmentação padrão, se é que existe uma segmentação padrão, de criticidades. E vamos pensar assim, o que quer dizer a criticidade mais baixa e o que quer dizer até a criticidade mais alta. Entendeu? A minha pergunta foi compreendida? Entendi. Tá, então, vamos pensar assim, o conceito de criticidade que nós estamos falando agora. Vamos tentar fazer isso baseado nesse ativo servidor web. Do que nós estamos falando de criticidade nesse contexto? Quando a gente está falando em criticidade nesse caso, a gente vai adotar uma postura, né, voltando ao que eu estava dizendo, a mensurar, né, o que a gente quer avaliar, né? Então, dar subsídio de métricas para fazer isso. Então, assim, quando eu tô falando de criticidade, o quão crítico é determinada informação que eu vou repassar, e aqui detalhe, notem que eu não falei em descoberta, não falei em finding, né? Não falei em vulnerabilidade, não falei nada. Tô falando, a informação que eu quero repassar. Por exemplo, quero informar o Benhur sobre algo.
Então, qual é o quão crítico é isso? Mas aí volto a mais uma pergunta. Quão crítico em relação ao quê? Né? O quão crítico para quem e por quê? E a gente vem aqui, mais uma vez, eu me lembro, essa frase, eu lembro certinho do Ben-Hur dizendo exatamente assim, por quem? Eu lembro que a gente estava falando de uma outra coisa e veio a voz do Ben-Hur agora no meu ouvido falando por quem? Né? Vocês viram que a gente traz questionamentos que nos ajudam a responder. É isso que a gente quer chegar, né? Então vamos lá. Criticidade. O que a gente pode utilizar para criticidade? Vamos usar mecanismos conhecidos para isso, né? E aí a gente já citou aqui também. Por exemplo, CVSS para calcular criticidade. Aí tem uma série, mas o CVSS é baseado em métricas também para tu chegar naquele valor. Então voltamos estamos andando em círculos para voltar para o mesmo lugar, que é, tá, ok. Vamos padronizar? Aí eu pergunto para vocês acham que é legal, vamos supor que é servidor web, quero avaliar a criticidade, como é que eu avalio a criticidade, vamos chamar de crítico e de pouco crítico, ou de nada crítico. Aí eu volto e pergunto para vocês, será que é legal padronizar criticidade? Exemplo, e aí vamos trazer exemplos aí, né, recentes aí. Pega uma vulnerabilidade que vocês conhecem aí, qualquer, que foi amplamente conhecida, inclusive tem uma nova agora, né? Que a gente não se discutiu tanto quanto, né? Se discutiu, mas não se discutiu tanto quanto o Log4j, né? Isso é impressionante, né? Impressionante. E a gente avisou aqui, né? Abrindo parênteses. Nós avisamos aqui no podcast. Nós avisamos, ó. Acontece toda hora, mas ninguém tá todo mundo na bola. Aí deu o Log4j, expandiu. Mas vamos pegar o Log4j, já que foi isso. Tá. Vamos padronizar a criticidade? Vamos padronizar ou não vamos? Então para todo mundo vai ser crítico. É isso? Pergunto para vocês. Vocês acham que se deve padronizar criticidades? Sim ou não? Até vamos... Ben-Hur, o que tu acha disso, então? Abrindo pro Ben-Hur. Eu acho que para responder essa resposta... foi excelente. Muito bom. Para responder essa pergunta, eu acho que nós devemos entender alguns pontos de como a gente chega em uma avaliação de criticidade, né? O quão crítico é algo, né? Legal. Primeiro de tudo, qual que é o impacto se explorado? Né? Show. Então, por exemplo, quem é que é o impactado? O usuário, a infraestrutura como um todo, reputação, qual que é o impacto se for explorado? Beleza. Segundo ponto, quantos passos, qual que é a dificuldade de ser explorado? Tá? Reprodutibilidade. Isso aí. Terceiro, somente interno ou também pode ser explorado externamente? Então, ou seja, nós temos o impacto que aquele bagulho gerou, o quão fácil ele é de se explorar ou não, e que tipo de ator, de evil user, tem acesso a explorar isso aqui. É alguém só na rede interna ou, de fato, alguém... qualquer lugar do mundo pode ser. Perfeito. Então, ou seja, pegando agora o exemplo do Log4j, olha só o que era possível, tá? Simplesmente qualquer aplicação entre o usuário e o fim da linha e o ciclo de vida da requisição, ou seja, entre o cliente e a última ponta onde bateria a requisição, fazendo uma jogada dentro da área de arquitetura de software ali, né, disponibilidade de software, o usuário está no browser, ou um atacante está no terminal executando um curl, né, um request. Vai bater no firewall, se tiver firewall. Vai bater no load balancer. Vai num stack de microserviço, por exemplo, vai bater depois num API Gateway. Depois vai bater em uma série de serviços. Todos podem ter logs. Toda a tecnologia aqui, em toda a cadeia, pode ter isso. Então, ou seja, não tem um único alvo que pode estar vulnerável. Eu posso estar vulnerável em diversos níveis dentro da minha cadeia. Tá? Então, ou seja, beleza, todo mundo pode estar. Qual que é a complexidade do ataque com request? É muito fácil. E essas tópicos que o Ben-Hur está falando, só para o pessoal também ter noção, são tipo as dimensões que compõem a criticidade. Então, auto-escalonar o impacto
Como é que é, por favor, a palavra? Reprodutibilidade. Reprodutibilidade. Que usuário, que pessoa que vai poder implementar esse ataque, tu consegue ter uma noção, tendo essas dimensões juntas, tu consegue ter uma noção de qual é a criticidade daquela vulnerabilidade. Se for pegar o exemplo claro do Log4j quem pode ter acesso à falha? Interno e externo, dependendo do ambiente. Mas qualquer ambiente que tem um web server publicado para a internet estava vulnerável. Segundo, quão fácil é de reproduzir? Um request. Tá pronto. Terceiro, qual que é o impacto? Remote Code Execution, o maior. Ou seja, é externo, só precisa de um passo, qualquer um consegue, e tu consegue ter controle total de se executar core servidor. Ou seja, desconheço algo tão ruim quanto, tá? Sim. Eu acho que ele só não tomou escala 10, que ele tomou 9.9, né? Ele só não tomou escala 10 porque algumas versões de Log4j não estavam vulneráveis. Porque se fosse todas, provavelmente teria escala 10. Eu ia fazer um comentário aqui pelo bem do entendimento também. É o seguinte, ó. Eu quis trazer, desde o início da fala, uma nova forma de ler isso, tá? Uma nova leitura, assim. Vocês viram que eu fiz menção de, como eu penso a respeito disso, né? Porque, assim, isso que vocês estão trazendo é muito mais coerente, tá? No sentido de base, tá? Faz todo sentido isso, tá? Porque estão falando coisas que estão relacionadas à análise de ameaça, à modelagem de ameaça. Então, existe toda essa área de threat modeling para a gente poder dizer que a reprodutibilidade é tal, que o impacto é tal, que isso que vai ser que. E isso, tá? Assim, ó, Benhur, aula. É isso aí, tá? Quem ouviu agora, volta, vai ter em 1 minuto um resumo do que tu precisa saber. É isso. Quando eu trago isso para o questionamento da subjetividade, é que eu quero, de certa forma, eu acho que é um desejo mesmo, de trazer uma complexidade para isso tudo. De trazer um diferencial para isso. Mas não um diferencial, né, não um ser diferente para esculhambar, mas o ser diferente para trazer questionamentos. Tá? Eu ia fazer uma coisa que eu acho que ia complementar isso. Vai. Eu ia perguntar o seguinte, um exemplo que que permite a condição do Log4j podemos usar, mas pode-se usar para outras situações. Que é o seguinte, digamos que exista um servidor web que a pessoa que esteja dentro dos que estão vulneráveis ao utilizar o Log4j, mas, por exemplo, eles não utilizem esse recurso não está ligado, certo? Tá. Eles não estão utilizando aquele recurso, mas caso alguém em algum momento queira usar e queira botar no ar e queira colocar no servidor de produção, isso vai estar vulnerável. Como é que a gente navega isso? Porque, por exemplo, vamos fazer uma ideia assim, tá? Vamos fazer um inventário de versões e vamos saber o que está vulnerável com o que e ter essa métrica guardada. Beleza. Só que assim, naquele momento específico não está vulnerável. Não, se a pessoa tentar executar aquele exploit, ele não vai funcionar, certo? Mas caso no futuro queiram fazer isso, isso vale para várias coisas diferentes, né? Tem inúmeros exemplos que podem ser dados com isso, mas caso queiram vamos ligar um módulo de alguma outra coisa, algum outro recurso ali, e agora esse módulo está vulnerável em alguma CVE e tal, beleza. Como é que a gente faz isso? Como é que se navega nesse problema? Porque agora não está vulnerável, mas pode ser que fique. Sim. Caso se utilize aquele recurso, vai estar vulnerável. Como é que a gente, não só a gente do ponto de vista do profissional de segurança, trata isso com o cliente, no conjunto de ativos que está sendo testado, mas também na parte de vamos avaliar a criticidade puramente, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso nesse contexto? Saca? Entendi. E se eu entendi bem a tua pergunta, é no sentido de que, ok, vamos pensar ali essa descoberta pode ser uma criticidade mais baixa nesse momento, mas que pode se tornar mais alta depois. Exato, isso pode acontecer. Exemplo, né? Ou até mesmo uma descoberta que nem é uma descoberta, ou alguma informação que venha a se tornar, né, posteriormente. Exato, também. E aí eu imagino que esse talvez tenha sido o link que tu pegou com a minha fala, que entra a questão da complexidade. Isso. Que é a questão de que é completamente o acaso, né, do amanhã, né?
A casa não, claro, não é a casa, né? Caso mal dizer, né? Mas e é nesse sentido que eu trago, sabe? Por exemplo, assim, impacto, né? A gente falou, tá, o impacto... Aí o Benhur trouxe, né? De novo, relembrando a fala do Benhur, que é muito boa. Ah, mas o agente ameaça, qual é o objetivo? Você vai afetar a reputação, qual é o... Então, tem toda uma construção da fala do Benhur em 1 minuto que trata sobre modalidade de ameaça, muito bem explicado. Né? Então, vale quem está ouvindo e nos vendo investigar depois. A gente vai voltar a falar, certamente. Mas o que eu me referia desde o início é entender o negócio sempre é melhor do que simplesmente padronizar ou generalizar certa situação. Isso, tá? Eu sei que ficou uma frase meio aberta, né? Mas, assim, isso refere-se também ao movimento natural que a gente tem que tomar na área da segurança de categorizar as questões de risco, né, em detrimento às vulnerabilidades. Ou seja, focar em risco e não focar em vulnerabilidade. O movimento que a OASP fez, né? Exato, que a gente já citou isso anteriormente. Sim. Mas não só isso, né, Pedro? Mas a questão de o impacto, como o Benhur falou, mas o impacto é alto do Log4j, porque é o RCE que tu consegue. Cara, beleza. Então, assim, eu olho para o fato de que a exploração vai gerar uma execução de controle remoto. Impacto é indiscutível. Agora, o cenário onde isso se aplica, ele pode ser muito mais impactante um do que o outro. Mesmo, estão entendendo onde eu quero chegar? Tipo, tá... Até eu consigo dar um exemplo disso. Por exemplo, quando o cara tem uma arquitetura baseada em containers, tá? E aplica corretamente, né? Algumas técnicas de comunicação, tá? Muitas vezes tu tem um RCE que cai num container que não tem acesso a grandes informações críticas. Então, muitas vezes tu vai cair, vai ter um controle remoto de algo que não tem um valor muito grande lá dentro. E o que acontece? Normalmente, em aplicações que são atualizadas frequentemente, esse container que o cara foi infectado, ele cai, morre e sobe um novo, completamente novo, com uma frequência bastante alta. Então perceba que ele não vai conseguir muitas vezes comprometer a infraestrutura como um todo. Ele vai estar muitas vezes num segmento de rede completamente isolado, não vai acabar atingindo ativos de extrema importância. Sim. Né? E no final das contas, todo aquele esquema de vão roubar todos os servidores não acontece. Por causa de onde que ele conseguiu executar esse comando, né? Então vocês estão falando isso, essas duas falas aqui, a ideia de que para se avaliar a criticidade, a gente deveria também contrastar ela com os controles que já existem e com digamos, a estrutura da infraestrutura atual, né? Então, isso que o Bruno falou, nesse caso, não necessariamente vai ser um controle para a segurança, né? Mas o container vai cair, vai voltar e vai com uma frequência relativamente alta, se tornando inviável o cidadão ter tempo de acesso lá que precisaria para fazer algum problema. Na verdade, assim, aí é um ponto de vista, uma coisa que eu acho, é uma opinião minha, né? O fato do impacto ser menor do que o cara cair num servidor de banco de produção não significa que ele deve dar menos importância para isso. Entende? Não significa. Dentro de todas as vulnerabilidades ou todos os riscos que tu encontrar dentro de um negócio, né? Provavelmente tu vai ter um momento que tu vai precisar elencar o que tem que ser feito primeiro, né? E, por exemplo, encontrar uma vulnerabilidade como essa, né? Cara, muito fácil, já estou conseguindo e eu posso executar uma execução. Tá, vamos levantar qual que é o impacto. Vamos levar 3 dias para levantar o impacto. Nesses 3 dias é muito melhor tu corrigir, porque a correção é só atualizar a biblioteca. Sim. Do que, de fato, passar 3 dias levantando impacto para ver se ela vai cair de 9.9 para 9. Sim, sim. E olha só, também, Pedro, e aí eu vou
contrastar com o Benhur aí, no seguinte sentido. Tu falou, e eu não sei se foi essa a tua entonação especificamente, mas confrontar com os controles, tu falou, né? Cara, eu não tinha pensado por essa ótica, mas eu achei muito inteligente o teu comentário no seguinte sentido. Se eu confronto métricas, quaisquer que sejam elas, de avaliação, com controles existentes dentro do meu alvo, isso vai dar maior lucidez para minha tomada de decisão. É o que eu imagino. Tu vai suprir. Porque vai ser. E quando a gente fala controle aqui, vamos se referir a qualquer mecanismo, seja estratégico, tático, operacional, que a gente adota para a segurança da informação. Então, pensando nessa ótica, eu gostei muito do teu comentário. Não sei se foi essa a entonação que tu está levando, mas foi. Parece ser muito próprio, né? Uma coisa de apropriação da avaliação de criticidades quando eu olho para determinados controles existentes ou não que ali estão impostos numa empresa. Então, exemplos para isso, né? E aí, o que nós citamos em outros, vou pegar um caso bem atípico, assim, um caso aleatório. A Política de Segurança da Informação que provê estabelecimentos de regras de controle de acesso. O que nós estamos falando aqui são formas, né, de classificar informação, de proprietário, de passar pelos controles de acesso. Mas olha só, se determinada informação, de novo, descoberta, vulnerabilidade, qualquer coisa, gera um determinado risco. E para esse tipo de controle que eu tenho, é assim que eu vou avaliar a criticidade. Pois é, sim. Eu estava pensando também na ideia de quando tu vai ter que, digamos, dar uma ideia de métrica, né, para criticidade, tu pode adicionar, dependendo do contexto, tu pode adicionar dimensões para o que é criticidade naquele contexto, né? E isso que eu estou pensando de fazer ser mais próximo da realidade do cliente que quer que avalie alguma coisa, é que justamente tu consegue, vamos pensar assim, o quão crítico esse achado mas se já existem controles que servem para mitigar o risco associado a esse achado, a criticidade vai ser menor, né? Se já existem controles. Sim. Não? Eu faz todo sentido, mas eu acredito que que seja um pouquinho no inverso ali. Por exemplo, vou tentar usar um exemplo real para a gente... Vai. Tá? Eu tenho um e-commerce e eu descobri que eu sou capaz de mudar o endereço de entrega de uma pessoa para mim. Tá? Então, um IDOR ali. Mas, né, o cenário de ataque é muito complexo, tá? Tem que ter um ID parecido, tem que estar logado no mesmo tempo que a pessoa tem, assim, é extremamente complexo, tá? Vamos fingir aqui um caso que é extremamente difícil eu conseguir esse cenário, mas é possível, tá? Existe e é possível. Por ser muito difícil de conseguir, talvez a criticidade baixe, correto? Ok. Mas eu sou capaz de identificar se acontecer? Tem isso também. Isso vai lá, Pedro. Não. Então, deixa eu continuar. Nesse momento, a questão olha só, nós vimos que é possível nós fazermos uma troca de endereço de um usuário para o nosso endereço. E assim, quando ele fizer uma compra, vai ser entregue no meu endereço que eu escolhi e não no dele. Mas o passo é esse, depende disso, e no final a criticidade fica lá embaixo. Daí a gente faz o ataque, para dar o exemplo para a equipe, né, corrigir. Talvez a equipe vá lá e corrija, mas a criticidade foi lá embaixo, porém. Olha para atenção, você conseguiram identificar que houve essa troca? Sim. Vocês conseguiram identificar o que aconteceu? Ou seja, se o cliente, né, o usuário que foi alvo, né, ou se o alvo lá
ele reclamar, ligar no call center, meu endereço está diferente, não é esse aqui, não sei. Vocês sabem o que aconteceu? Sim. Vocês conseguem pegar nos logs para saber o que foi feito? Ou não? Vai ser, puxa, a gente não tem ideia do que aconteceu aqui. Porque se não tem ideia do que aconteceu aqui, a cidade deveria subir. Subir, sim, claro. Mas, e é isso que eu não acho que ela é alto e deve baixar. Eu acho que ela começa de baixo e não começa com o baixo, sim, não ter o controle sobe. Sobe. E aí, Benhur, o exemplo que tu acabou de dar é o que nós estávamos falando antes sobre os controles. Porque tu tá falando aí a forma como tu responde, a forma como tu gerencia, a forma como tu consegue te informar sobre os ocorridos. Mas tem log, mas sabe responder, mas sabe detectar, sabe não sei o quê. Só que isso, o que tu tá me dizendo e aí eu não sei se pode, né, se a questão é baixar ou diminuir, e de novo, né? Enfim. Voltamos à subjetividade do baixar e diminuir, né? Sim. O que importa não é baixar ou diminuir. O que importa é saber o impacto disso para o determinado controle. Eu digo mais. A próxima camada disso é tu ter essas métricas para tua criticidade daquele momento específico determinadas por ti e tu apresentar essas métricas para o cliente na forma do documento que for apresentar essas criticidades. Então, isso que o Benhur está falando, falta de controle nos logs para poder identificar o problema e saber de onde é que ele veio e quem participou do problema, né? Quem foi o lesado e quem foi o atacante. Se tu não ter esse controle dos logs, isso influencia no nível da criticidade daquele achado, né? Isso tem que ser apresentado para que a pessoa possa pegar pegar o relatório, assim, né? Página 32 lá. Criticidade. Aí vai lá, olha ali, tu vê uma lista de achados, só que antes disso tu vê como que foi determinada aquela criticidade. O que não fica um número místico, saca? Não fica um número sem nexo, que tu diz ali 9. Não sei então, é vermelho. Não sei o que quer dizer, entendeu? Até porque para tu dizer 9, como a gente estava no começo aqui, existe metodologia para tu fazer isso. Claro, um pouco questionável o quão fácil é de entender essa metodologia e aplicar, né? Assim, hoje pegar essas vulnerabilidades e largar num time e deixar para eles fazer acaba sendo um estudo científico para tu acabar conseguindo entender. Então é questionável o quão fácil é isso, né? Mas uma dessas metodologias, até para você anotar e estudar que está escutando ou vendo a gente, ou as duas coisas de preferência, CVSS, né? É uma das metodologias de avaliação, a mais comum, imagino eu. Olha só como é interessante o que vocês estão falando aqui, que é o seguinte, vamos fazer uma pergunta para vocês. Adoro esse raciocínio. Vocês têm a empresa de vocês aí, a Pedrur, né? É que é a mistura que perguntou, inventei lá. Aí vocês têm a empresa de vocês e vocês contratam o Dala aí para fazer a avaliação e o Dala entrega um relatório ou o que for. Não interessa o número, X informações, de novo, descobertas, informações, coisas que eu quero informar sendo avaliando. Ok. Tá? Aí vamos pegar nessa coisa numérica, tá? Não vamos trabalhar com categorização, vamos trabalhar com numérico. Chega para vocês no relatório dizendo que tem 3 descobertas com uma nota 9.5, tem 2 descobertas com uma nota 8.7 e tem 10 descobertas que estão no range entre 7 e 8. Ok? Ok. Fechou? Coisa pra caramba, tá? Esse é coisa pra caramba. Tá? Fecha as portas, tá? Eu tô chutando aqui só pra dar um exemplo numérico. A pergunta que não quer calar é o seguinte: qual a diferença dessa mesma forma que eu tô passando, tá? Pra se eu tivesse, por exemplo, em vez de 3, 9.5, que eu tivesse 3, 9.7, outra 5, 9, por exemplo, entendeu? Qual que é a diferença entre... E aí pensando em categoria para ficar mais fácil, pra vocês não se bater com os números, vão ficar mais fácil. Qual que é a diferença de eu entregar um relatório para vocês dizendo que tem 3
descobertas que são críticas e tem 5 que são alta, beirando o crítico ou alto. Qual que é a diferença para vocês? O que vocês fariam com essa informação? Vocês fariam com essa informação? O que vocês fariam com... Chegou para vocês essa lista de descobertas. Eu entendi. Totalizando 20 descobertas. Com uma classificação que ela varia ali de média, alta, crítica, ou melhor, 9.8, 9.5, 8.7, 8.4. Sim. O que vocês fariam com essa... Com isso? É que é o seguinte, ó, eu fico tentado a responder de um jeito, mas assim, vamos dizer que tem 2 perspectivas que daria para ter, tá? A primeira é a mais, digamos que exija, entre aspas, exija menos esforço, que a pessoa vai pegar as mais altas e vai dizer, essas são as mais problemáticas que a gente precisa resolver, as mais críticas que precisa resolver, manda para os times para eles resolverem. E tem a outra perspectiva, que é a pessoa vai pegar o relatório, vai olhar com calma e vai tentar entender o que o relatório quer dizer, e o que ele apresenta naqueles achados, naquelas informações que você está querendo informar, e vai fazer a sua avaliação de qual é a ordem de importância, assim, ordem prioridade. De prioridade daquelas informações. Ok. Só que assim, eu acho, isso é uma coisa que a gente já falou em outros momentos aqui, eu acho que se tá vermelho e tá 9 alguma coisa, o pessoal vai nessa. É o que eu acho. Ok, mas tá, ok, beleza. Então eu vou fazer uma nova pergunta. Se tem 5 ou 10 ou 50 descobertas, independente das suas criticidades, tá? Eu tenho ou não tenho que procurar formas de mitigar elas? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Lembrando que nós já falamos de mitigação anteriormente, que posso aceitar, posso transferir, posso mitigar, né? São estratégias de mitigação. Já falamos sobre isso em outro episódio, podemos retomar em outro momento. E aí eu volto para minha fala inicial, que eu falava sobre a subjetividade do negócio. Se eu tenho um canal de comunicação, que eu entendo o negócio, eu entendo o que o meu cliente busca, ou o ambiente onde eu trabalho, o que ele se está buscando. E a gente falou sobre isso em outro episódio, sobre o viés de quem está coordenando, de quem está à frente da segurança da informação, como isso rege, tudo isso rege a forma como a empresa, a Pedrur, ela lida com os incidentes, ela responde, ela gere. Tudo isso depende, por exemplo, do Benhur, que é o coordenador de segurança, depende dele, depende do que vai vir o background dele, vai vir as normativas, vai vir tudo, né? O fato é que o que eu estou trazendo é que, independente disso, se está pintado de vermelho, ou está pintado de azul, ou está pintado de verde, ou se é 9, ou se é 8, ou se é 7, ou se é 10, a gente é óbvio que isso vai ter diferenças, porque isso é uma avaliação requer prioridades, requer tomadas de decisão mais rápidas, mais a longo prazo, médio prazo e tal, que vão andar de acordo com o quê? Com o negócio. Com o negócio. Elas não vão andar de acordo com o que tu acha. E essa é a magia do que eu trago lá do início da subjetividade. Porque se eu disser assim, ó, todas que eu entrego para Pedrur, toma Pedrur, tem 3 que são críticas e 5 que são médias. Aí a Pedrur, ela tem uma postura de fazer a avaliação contínua e que toda vez que pinga uma crítica para ela para tudo e vai resolver. Ok? Para tudo e vai resolver. Beleza. Top. Tem uma forma de lidar com isso. Agora a Pedrur não tem essa prática. Ela não tem essa condução. Aí ela chega um relatório que está pintado de várias cores. Ou que está de 9.8, 9.5, 9 não sei o quê. Ela olha para o relatório e ela vai olhar e dizer, obrigado, eu vou tratar isso. Eu vou resolver isso. Então, cabe... É um game aqui que o avaliador, o profissional, ele tem que dar subsídio para dizer o seguinte, é isso, é esta criticidade, esta avaliação, e é assim que tu pode conduzir, de repente, uma correção, uma mitigação para isso, ou aceitar esse risco, dependendo do teu negócio. Só que isso só vai poder ser possível se o avaliador consegue entender o negócio. Porque senão eu não tenho como dizer para Pedrur, amanhã eu quero isso aqui, tu vai ter que corrigir isso amanhã. Se a Pedrur não tem nem gente, nem esforço, nem finança para corrigir isso amanhã,
Talvez ela precise de 6 meses. Mas 6 meses para resolver um crítico? 6 meses para resolver um 9.8? Ora, onde já se viu? Onde já se viu isso? É a realidade. É a realidade do negócio. E aí que entra a subjetividade. A normativa pode dizer isso. O número pode dizer aquilo. A cor pode dizer isso. O que eu ouvi do meu vizinho, que também é avaliador também, ele me disse que quando a grama cresce essa altura, eu preciso cortar essa grama, porque, meu Deus, se eu não cortar a grama em 3 dias. Mas talvez tu pode esperar 1 semana para cortar a grama. Se essa é a tua realidade que tu quer fazer. E isso só é possível através dessa subjetividade. Dessa possibilidade de questionamentos, que é o que eu tô falando lá no início. É isso. E com essa eu deixo o microfone. Não, é que aí eu pergunto o seguinte, ó. Isso tá, essa ideia toda, tu vem com a noção de que ao apresentar o teste, ao relatório do teste, ao montar o relatório do teste e tal, a gente tem que nem tu tá falando desde o início desse episódio, ir com o caráter de dar essas informações, né? De dar essa capacidade para a pessoa que vai ter que tomar aquela decisão ter as ferramentas, ter a munição para tomar aquela decisão, né? E tu vai avaliar o risco, tu vai ter os controles que tu pode implementar naquilo ali, só que a pessoa vai ter que saber em relação aos recursos, ao tempo, à disponibilidade pessoal, o que ela vai ter para fazer aquilo ali. E o nosso... Porque você vai falar, qual é a postura que tu adota? A postura que tu adota é assim, ó, eu quero me livrar? Tu quer se livrar do teste, é isso? Tu quer dizer assim, ó, tá aqui, eu tenho... Tem uma crítica. E 5 méritos, tá aqui, entreguei. Quer se livrar do teste? Ou tu quer... Ou qual é o propósito? E aí, tu estão entendendo onde eu quero chegar lá no início? Sim. A segurança da informação tem uma ética por trás, cara. É um trabalho ético por trás. E ético não no sentido de ethical hacking, um trabalho ético de princípio do para que a gente está fazendo isso. Para que a gente está fazendo isso? Para auxiliar. E a avaliação é uma medida. Assim como a documentação é a governança. Assim como o plano é para tu saber responder. O incidente é para poder responder. Então, a gente está ali para ajudar. Se é para ajudar, qual é a postura que tu quer tomar no teu relatório? E aí, eu deixo esse questionamento para os ouvintes, para quem está entendendo. Qual é a postura que tu quer tomar? Tu quer ser o brabão que larga e tá uma merda esse teu ativo? Toma o que te mandaram e te vira? Ou talvez seja mais brando, e aí eu usei essa palavra, assim, me senti em 1922 falando a palavra brando, mas talvez seja mais brando tu dar o subsídio para a tua nota, para a tua classificação, para essa avaliação de criticidade, mas saber levar essa narrativa adiante. Saber dizer para Pedro, chamar o Benhur lá, que é o coordenador, e falar, Benhur, olha só, tem isso, mas tem aquilo também. Não à toa, a gente vê aí... pela comunidade científica da segurança, vários momentos que ressaltam a necessidade de tu apontar pontos positivos, pontos fortes desse ativo em relação à segurança. E não para fazer média, mas para tu poder dizer assim, cara, talvez algumas coisas que tu tá fazendo estão indo no caminho bom. Isso é legal também. Não é só para te dizer o que tá ruim. Sim. A avaliação não é para dizer o que tá ruim, a avaliação é para avaliar. Se for para dizer o que tá ruim, aí pagava lá alguém o hacker do mal, o Hasker Ninja e show de bola. Então tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com um ciclo infinito de ética, ajuda, auxílio, governança, forma de responder, como é que eu avalio, por que eu avalio, como é que eu trato. Vocês falaram. É modelagem de ameaça, é prioridade de resolução, é equipe capacitada, e aí, claro, o mundo utópico que eu acredito que um dia a gente vai chegar, onde a segurança vai ser um conjunto master de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas a gente ainda está engatinhando bastante aí, nesse sentido. Mas vamos lá, temos que continuar engatinhando. Cara, seguinte, eu não sei, Benhur, o que tu me diz aí dessa palestrinha dele aí, cara? Empolguei. Eu não sei nem muito, eu acho que, né, chegou num ponto que o episódio tá meio que no fim. Chegamos num ponto que não tem mais muito o que falar. Esse episódio é isso aí, cara. É o famoso tempo de sessão aí, Pedro, que é imposto pelo Lacan e a dica do Lacan. Fica a leitura. Encerra, é o momento de encerrar, entendeu? Eu acho que depois disso aí não tem muito o que falar. Eu queria fazer essa menção aí também, a minha excelentíssima companheira Thaís aí, que devido a essa menção aí do Lacan. Você tá mandando um salve pra ela, é isso? Um salve é bom, né? Mas é isso aí, gente. Tá? Eu acho que a gente tem muito pano pra manga, porque essa é uma discussão que ela não é simples, mas ela é muito rica. Ela é muito rica.
Tem muita riqueza nessa fala. Eu acho que é bom a gente... Fora que a gente... E só nisso aí que a gente tá falando agora, já tem um possível outro episódio sobre modelagem de ameaça, exatamente no que o Ben-Hur tava falando, né? E além disso, uma coisa que a gente já falou em outros momentos, pincelando assim, mas que é justamente a ideia de construção de relatório, né? E saber como montar isso e qual é a ideia do que tu tá fazendo e tal. E eu acho ainda lá, me diz o que tu pensa disso, mas eu acho que tinha um lugar, um espaço pra gente fazer um episódio sobre essa ideia de o que é avaliação, saca? Falar dessa parte de que tá atrás do teste, tá atrás de o que é que nós estamos fazendo quando a gente faz uma avaliação de segurança. Legal, bem legal. Pra quebrar um pouco essa noção do... que isso que tu falou agora é muito pertinente, que é de... Quer se livrar do teste. Tem que achar uma crítica e tem que ser assim... Bota tudo que der pra botar de horrível e joga essa merda lá, entendeu? E dar uma pincelada sobre esse tipo de assunto. Sim. Pessoal, não sei, alguém tem algum último comentário? Eu tenho só desculpa, eu já falei demais, mas só pra uma informação que eu tava devendo a informação. Antes eu mencionei a outra vulnerabilidade, é a PalmKit, né? Ela foi, tava até procurei aqui a CVF 2021-4034, que ela foi agora divulgada no dia 25, é isso? Se não me engano. Essa é a informação que eu tenho aqui. E aí ela afeta quase todas as versões do Linux e tal. Então é só porque eu estava mencionando isso. E a outra questão que eu esqueci, que eu ia falar que muito bom estar com vocês aqui novamente, e que o Ben-Hur saiu do último episódio do fundo branco da foto 3x4 agora para outra espaço grande ali, né? Um negócio sensacional. Quem não está nos vendo, vá para o YouTube ver o novo local do Ben-Hurístico, né? Exato. A nova caverna. Está em construção ainda. Está em construção. Vamos lá, agora os cabeças. Mas Pedro, vai ser uma parte. Não, então o Dala já pode te desconectar do Discord. Não. Chega. Não, Ben-Hur, tu vai fazer aí um esquemão, um escritório massa aí, né? Tu tá fazendo, já montando toda uma infraestrutura maluca, Ben-Hurzística. A parte branca aqui ainda vai ser coberta por muitas coisas que eu ainda não sei, mas eu só tô arrumando desculpa pra gastar dinheiro. Essa é a ideia. Tá, então, pessoal, muito obrigado vocês dois, Ben-Hur e Dala, por estarem aqui no podcast novamente, e todos os ouvintes e telespectadores, visualizadores e até leitores, não sei, né, em algum cenário possível. Obrigado pela atenção de todos, e principalmente agradecendo, como eu sempre faço, aos ouvintes extradimensionais, né? Que esses só escutam, mas eles escutam pelas ondas eletromagnéticas do podcast. E eu digo o seguinte: semana que vem estaremos aqui novamente em todas as formas de ouvir e ver podcasts possíveis que existem, certo? Então nós temos YouTube, temos Spotify, temos todos os outros agregadores de podcast que existem, que dá para usar hoje em dia, Google Podcast, Pocket Cast, tudo que dá para ouvir. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado e falou! Valeu, é isso da minha parte. Valeu, pessoas. Até mais.